levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o Lauren Lorson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com vocês. Estamos ensinando algumas coisas desde os últimos programas que eu acredito que a maioria dos cristãos nunca chegaram a ouvir essa palavra ou ensino. Espero que tenhamos deixado claro de maneira que vocês possam entender. E eu declarei algo que quero reiterar. Isso não foi conhecido até o apóstolo Paulo aceitar a Jesus e encontrá-lo no caminho de Damasco, e o Senhor usou ele na realidade, pois foi ele que recebeu o significado da nova aliança. E quando Paulo fala do Espírito Santo em suas epístolas, não em todas, mas a maioria das vezes ele está falando do que estamos tentando elaborar e discutir aqui nos últimos programas. Vocês concordam? Certamente sim. Era o trabalho dele, a função dele era trazer um entendimento da nova aliança para o corpo. Sim, mas o que estou dizendo aqui, quando você lê o 8º capítulo de Romanos, por exemplo, nos últimos versículos do capítulo anterior também, ele não está falando do batismo com o Espírito Santo. Não, Romanos 6, 7, 8 fala, em primeiro lugar, de algo que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, mas tem a ver com a vinda do Espírito na salvação e como o Espírito Santo trabalha na vida e no coração do cristão, baseado ou para a santificação progressiva. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas isso não quer dizer que as milhares de pessoas que aceitaram a Jesus antes que essa verdade fosse dada a Paulo, não quer dizer que nenhum deles viveu uma vida vitoriosa. Era o que eu estava tentando dizer em nosso último programa. E outra coisa, não, deixa eu continuar com esse raciocínio. Deus deu à luz à igreja com o poder sobrenatural do Espírito Santo. E ele deu à igreja, no dia de Pentecoste, tanto a presença do Espírito Santo que habita dentro do cristão para libertar do pecado, junto com o batismo com o Espírito Santo que traz poder para a pessoa servir. São as duas coisas. Então, a igreja nasceu nessa arena. E como falamos no último programa, Deus, ele não exige que saibamos de tudo imediatamente para operar em nós, porque ninguém conseguiria, mas ele exige que a gente aprenda. E lembre-se que temos que dar aos apóstolos e à igreja primitiva o tempo deles para aprender. Estamos falando de uma novidade, da nova aliança, falando de Deus criando outra vez ou trazendo uma nova raça de pessoas. E não entender especificamente como aquilo funcionava, a gente tem que entender que os primeiros 30 anos foi o tempo que demorou para eles aprenderem. Se eu posso dar um tempo para eles aprenderem, sei que Deus também pode. Porque, olha, Deus cuida das pessoas. Até hoje, Ele nos considera responsáveis pelo que devemos saber e deveríamos saber. Mas Ele também é misericordioso com os que não sabem. Como está a ordem dos fatos em relação ao que você mencionou aí, em termos de Pentecoste até o ministério de Paulo? Porque eu vejo que tem um período de tempo aí, né? Olha, pessoalmente acredito que a fundação do ministério de Paulo aconteceu em Antioquia, quando ele começa em Atos 11 e eles levam ele de Tarso para Antioquia, e é ali que sinto que, em primeiro lugar, o entendimento completo da nova aliança aconteceu. E Paulo também estava aprendendo, né, irmão Suega? Porque foi ali que foi proclamado, pregado, ensinado e entendido.
Então, eu acho que foram 14 anos que passaram, dependendo de onde você coloca a crucificação. Se eu colocar a crucificação em 30 depois de Cristo e você entende os argumentos do calendário, mas vou colocar em 30 depois de Cristo e vemos que Paulo estava em Antioquia mais ou menos em 42 depois de Cristo. E as datas sempre são meio suspeitas, mas é por ali. Mas ali, naquele primeiro ano e meio, 12 a 14 anos, é quando Paulo está passando a revelação que ele recebeu em relação à nova aliança pela primeira vez. Não vemos ele pregando antes daquilo ou proclamando, porque ele não tinha muita oportunidade. Mas aqui, mais em um lugar cheio de gentios, ele pregava a nova aliança, e é então que Pedro vê essa verdade também. Vemos isso em Gálatas 2 e outros também. Vai expandindo de maneira que nunca se viu antes. E vou dizer isso com cuidado, mas não acredito que os apóstolos estavam totalmente sem saber o que Deus queria fazer. O Espírito Santo nos guia de maneira até a verdade. Mas até que Paulo pregasse, eu não acredito que fosse algo bem sólido na vida de ninguém, até que Paulo começasse a revelar, como você falou, o meu evangelho. E nos últimos dias, o mistério do evangelho me foi revelado. Foi por isso que ele não podia tolerar obras da lei. Ele não aguentava ver isso. Certo. Deus não só deu ele a mensagem, mas deu também a responsabilidade de guardar a mensagem. Exatamente. Esse era o peso que tinha na vida dele para todas as igrejas. Era o seu chamado. Eu nunca estudei muito esse cronograma, mas eu achava que Antioquia aconteceu 5 anos depois e tal. Não, não. Você disse que são 14 anos? Exatamente. Antioquia foi em Atos 11, seguindo o cronograma de Atos 11. A ideia basicamente era que se o Pentecoste aconteceu em 30 depois de Cristo, Paulo deve ter sido salvo em 35, é uma estimativa, talvez possa ter sido antes. Pode ser 33, vamos dizer 33. Ele passa 3 anos ali na arena, fora da Arábia, em Damasco, depois que é salvo, volta para Jerusalém por 2 anos, perdão, por 2 semanas. Aí ele vai embora imediatamente. E não ouvimos falar que ele estava pregando naquele curto período que vemos em Atos. E ele desaparece por um período de 6 a 8 anos, indo para Tarso. E de onde você tira isso? Esse é o tempo desde sua experiência inicial de salvação, depois os 3 anos na Arábia, e quando acontece o período em Antioquia, isso é depois de Atos 10, depois que Pedro vai até a casa de Cornélio, e vemos que durante esse tempo, eh, em Atos 11, estava meio que no final, em 43, 44, e vemos que é assim porque em Atos 12 tinha um certo líder, que ele diz que era um grande homem de Deus, e Deus acaba matando ele em Atos 12. E na época, Paulo estava em Jerusalém com um grupo de pessoas levando uma oferta missionária para eles, que vemos isso em Atos 11, versículo 30. E durante aquele tempo, Pedro é liberto da prisão e esse senhor, na realidade, acaba morrendo. Ele é uma pessoa histórica, e a história nos diz que a morte dele foi em 43 depois de Cristo. Então, passaram-se 1 ano e meio desde que ele ensinou em Antioquia e depois ele vai para Jerusalém. 44 é mais ou menos a época da morte desse homem. 1 ano e meio antes disso é Antioquia, então 42. E essa é meio a ordem de como vejo isso aí. A maioria das pessoas acreditam que Paulo ele foi decapitado em 68. É isso mesmo? Antes da destruição de Jerusalém. Eu acho que sim, é verdade. Mas em 68, eu sempre pensei que Paulo teve um ministério de 30 anos, que ia fazer com que ele começasse com 38. Então, a sua data é um pouco diferente da que eu uso. Mas eu nunca cheguei a fazer essa análise como você fez. Os eruditos ensinam que 35
é a data mais comum escolhida por eles. Quando falamos sobre a época em que Gálatas foi escrito, existe algo ali que indica que talvez fosse mais cedo, que pode ter sido, mas ainda assim é entre 33 e 35, e a morte dessa pessoa específica marca 44 como o fim do capítulo 12. E a Bíblia diz que eles ficaram em Antioquia ensinando 1 ano a 1 ano e meio antes de descer para Jerusalém. Então, se você subtrair 44 menos 1 ano e meio, que é então 42 depois de Cristo, porque a pessoa que morreu era uma figura histórica, podemos contar com essa data, aí podemos basear quando foi que começou o ministério do apóstolo Paulo. Baseado nisso, acho que então temos algo próximo de 35 ou talvez 38 anos de ministério. Isso, como eu disse, não chega a dar 38, mas 35, 30 ou 35. Eu vejo que foi em Antioquia que Paulo começou a aparecer, né? Me perdoe por falar isso, irmão Suega, porque pode ser algo chato para o povo, mas eu acho que é interessante. Mas são muito interessantes e são extremamente importantes também essas linhas do tempo, porque muita gente faz uma estimativa, não é? Porque não temos uma data concreta na qual podemos basear essas linhas do tempo, esses cronogramas. Eu sempre preguei, e eu tenho que talvez estudar mais isso, que o apóstolo Paulo, no começo de seu ministério, já começou a pregar, mas vocês acham que demorou mais. Vamos para o intervalo. Voltamos já e não importa o que aconteça, não saia daí.